Olá, eu sou Mark Baroni. Olá, eu sou Patrícia De Luca. E eu, Ricardo Lauricella. Nós somos fundadores e membros da comissão organizadora do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, Fórum CCNTs. Estamos muito contentes em dar início a esse novo projeto, o podcast Saúde Crônica em Foco. Ricardo, você pode falar um pouco para a gente qual é o objetivo desse podcast? Pois é, Marco, eu acho que isso é um bom ponto de partida, porque a gente já ensaia há alguns anos de fórum, né, de criar aqui esse podcast, esse videocast, e a gente nunca achou a melhor oportunidade e a melhor forma de fazer isso. E acho que nos nossos últimos encontros, né, com o crescimento do fórum, com o abarcamento de mais especialistas, né, de diferentes áreas aí, de todos os setores, a gente sentiu finalmente a segurança de colocar essas pessoas que hoje acabam, de certa forma, ficando restritas aos encontros do fórum, aos momentos de webinar, para uma conversa mais descontraída, num bate-papo aqui com sempre um de nós três, para que a gente possa levar esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu acho que esse é o pontapé inicial aí do surgimento do Saúde Crônica em Foco. E aí eu acho que quem está assistindo vai poder não só participar, conhecer esses especialistas, essas trajetórias, como a gente vai aumentar, sair um pouco da nossa bolha, já dos, né, eu costumo brincar, dos catequizados que já conhecem todas as siglas, e com isso a gente atingir mais pessoas. Ótimo. Falando em sigla, então, Ricardo, Paty, você pode contar para a gente um pouco o que é essa história de CCNTs, o que a gente vai explorar, então, nesse podcast dentro dessa sigla CCNTs? Sim, primeiro explicando a sigla, CCNT são condições crônicas não transmissíveis, são aquelas que englobam diabetes, as condições cardiovasculares, doenças respiratórias, e a gente está sempre, são que elas não passam de pessoa para pessoa, né? Apesar da gente viver essa tríade no Brasil, né, de condições agudas e crônicas e violências e principalmente relacionadas a trânsitos, a acidentes de trânsito, a gente está trabalhando principalmente com as condições crônicas não transmissíveis no país. Ótimo. Então, tem muita coisa para se falar, né? Porque a gente sabe que o número aí de pessoas ou que convivem com essas condições, ou que conhecem, tem alguém na família, né? Ou com diabetes, ou com hipertensão, com dislipidemia, casos de câncer, né? Asma, DPOC, né? Não tem nenhuma família que não tenha algum caso, né? Então, realmente, isso interessa a todos nós, e por isso a gente vai ter aqui grandes especialistas abordando esses diferentes temas e os temas que afetam também diretamente essas condições, né? Então, a gente vai ter como um dos nossos primeiros entrevistados o doutor Renato Kifuri, que é um nome aí super conhecido de imunização, né? E podiam perguntar, mas que tem a ver imunização com as condições crônicas não transmissíveis? Paty, você pode falar um pouquinho para a gente o que a gente espera dessa entrevista com o doutor Renato Kifuri? Sim, a gente está muito feliz, né, por ele ter aceito o convite, né, é muito importante a vacinação, porque as doenças que são transmissíveis, né, são preveníveis por vacina, essas doenças, elas agravam o quadro das condições crônicas não transmissíveis, então é muito importante, principalmente com a baixa na vacinação das pessoas, principalmente aquelas que precisam, que tenham diabetes ou hipertensão, é super importante a gente conversar para elas, né, da importância que é a vacinação, que a vacinação ela salva vidas e é super importante que todos se vacinem. Ricardo, você que tem aí uma experiência bastante longa, né, na área de saúde coletiva, o que a gente também pode falar sobre saúde coletiva aqui que vai ser explorado nesse podcast. Pois é, a gente tem muita surpresa pela frente, né? Então a gente tem nomes aí que brilhantes que vão surpreender a todos, outros nomes que não são tão conhecidos, mas deveriam ser, porque quando a gente fala em saúde no Brasil, a gente está falando de SUS, a gente está falando do Sistema Único de Saúde.
E muita gente ainda não entendeu que quando a gente fala que existe uma saúde privada, os convênios médicos e tudo mais, o nome disso verdadeiro, né, é saúde suplementar, ou seja, é um suplemento, é um pedaço do sistema único, que é um só de saúde. Então, faz parte do SUS. Entender saúde coletiva, entender as formas de agravo, entender por que que dentro das políticas de saúde existem questões importantes como a verificação de focos de dengue, feitas por agentes comunitários, né? Então, a gente não está falando necessariamente de profissionais médicos, enfermeiros, né, profissionais da saúde nessa categoria que a gente entende aí dos fisioterapeutas, psicólogos. A gente tem uma série de outras coisas que são fundamentais, assim como a Patrícia mencionou da questão das mortes causadas por trânsito. Quando a gente fala em CCNTs, é muito importante a gente ter a dimensão de que esse ser humano ele precisa ser visto de forma holística. Então, não adianta nada a gente falar coma bem, né, e a pessoa ter um pneu com água num surto de dengue, né? Se ela tiver uma condição crônica e tiver dengue, as chances dela ter um agravo dessa doença são muito maiores. Então, nosso objetivo aqui vai ser, às vezes, complicar um pouco os temas e, às vezes, traduzir esses temas para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. E, Ricardo, o seu trabalho, né, tem focado bastante na atenção primária e a gente sabe que a atenção primária é absolutamente fundamental para os cuidados das condições crônicas não transmissíveis, né? Então, é claro que o especialista é importante e tem alguns momentos que é absolutamente fundamental, né, que não tem como substituir o especialista. A gente sabe que a atenção primária tem que dar uma resposta, né? Tem que atender essa população. E para isso, a gente vai ter também, tratando muito desse assunto, um dos nossos primeiros convidados para falar disso, que é super conhecido de todos, né? Que está sempre lá no jornal da TV Cultura. Então, quem assiste o jornal da TV Cultura conhece ele, é fã dos comentários que ele faz, né? Que é o professor Gonzalo Vecina, né? E o que você já está esperando da entrevista com o professor Gonzalo Vecina, Ricardo? Olha, essa pergunta deixa a gente arrepiado, né? O professor Vecina, ele é uma sumidade, ele é algo de extraordinário, porque ele vive saúde há muito tempo, ele vive das bases do SUS, da saúde coletiva, né? E ele vê algo muito importante da atenção primária em saúde, porque é exatamente o que você falou, Mark, a gente no Brasil, alguns outros lugares do mundo também, mas particularmente no Brasil, a gente vive muito a cultura do especialista e a cultura hospitalocêntrica, né? Que significa o especialista que assim, eu tenho uma dor na barriga, devo procurar um gastro, né? Então eu já furo todos os caminhos, eu já me autodiagnostico, né? Não vamos nem falar aí de Dr. Google nem nada disso, vamos falar aqui desse básico, né? As pessoas procuram um especialista. A outra ponta é a cultura hospitalocêntrica. Então eu tenho uma dor, eu convivo com essa dor, ela vai piorando, aí eu procuro um hospital. Por quê? Porque o hospital é rápido, eu vou, perco o dia inteiro, mas já faço exame, já saio com uma receita, resolvo num dia. O problema é que as pessoas não entendem que esse é o principal papel da APS, é que se você tiver prevenção, se você tiver acompanhamento, né, antes mesmo de ter diversos problemas, você talvez não precise chegar no hospital, você ter um acompanhamento dentro de uma unidade básica de saúde, que conhece os seus parâmetros ali no território, ela entende o perfil epidemiológico da região onde você está, ou seja, eles sabem se ali tem surto de doenças, se tem fragilidades de determinadas populações. Então, eles estão atendendo aquela pessoa de forma individualizada. E aí, você tendo isso, quando você tem um diagnóstico, você vai para o clínico geral, a história do médico da família. Isso é um pouco complicado de entender, né? E até mesmo quando a gente fala repetidamente, prevenir é muito mais barato, né, do que tratar. Então, é disso que a gente está falando. Prevenção se faz na APS, na Atenção Primária à Saúde. E tudo isso que parece meio complicado, eu tenho certeza que na conversa com o Vecina, ele vai explicar isso de uma forma muito prática. E, Paty, a gente vai provocar o professor Vecina também sobre o planejamento agora dos candidatos, né? Tanto presidência como legislativo e de governadores, né?
porque eles vão fazer o planejamento também na área da saúde e a gente espera que as condições crônicas sejam contempladas, estejam lá, né, previstas uma atenção especial, visto que as condições crônicas hoje em dia são causa de 75% das mortes no nosso país, e uma preocupação que nós temos no Fórum CCNTs é que muitas delas são mortes prematuras, então pessoas com menos de 70 anos. Portanto, a maioria desses casos não deveria estar acontecendo de mortes, né? Mas estão acontecendo. E por isso a gente entende que tem que haver uma priorização nesses planos de governo. E o que você espera, então, Paty, que o professor Gonzalo Vecina possa trazer para nós e também qual é a sua expectativa, né? Como diretora executiva de uma associação, né, sobre esse assunto, né, sobre os planos de governo para os cuidados com as condições crônicas não transmissíveis. Mark, eu acho muito obrigada pela pergunta. E assim, eu estou bem ansiosa, né? Principalmente porque o trabalho da atenção primária, normalmente a gente não consegue ver, né? Então é fácil você construir hospitais, né? Ou mesmo UPAs, que aí aparece bastante, mas a gente precisa realmente fortalecer a atenção primária, que vai estar lá na ponta. São as equipes de saúde da família que vão acolher essas pessoas e identificarem quais são os principais gargalos, né, que estão acontecendo no local. Então, o que eu espero é que venha essa fala mesmo, né, de fortalecimento da atenção primária e que ela seja resolutiva, que a pessoa seja acolhida e que seja de uma maneira mais célere, né? A gente trabalha muito com point of care para saber, a pessoa entra lá, já mede, já faz a aferição da pressão arterial, faz a aferição do colesterol e frações, principalmente para descobrir as pessoas que têm hipercolesterolemia, no caso genética, né, apesar de ser uma parcela da população, mas a gente tem muitas pessoas com colesterol alto, não é só o colesterol alto, mas são todos os fatores de risco, né, como obesidade, então o sedentarismo, muito, muito importante a gente poder falar sobre isso. Então eu espero que haja esse acolhimento da atenção primária, que esteja na agenda dos candidatos. Ótimo. E, Ricardo, sobre esse tema ainda, né, sobre o planejamento dos candidatos, né, é, qual, qual a sua recomendação para quem nos assiste? E, além disso, já vou aproveitar para te perguntar, para quem você recomenda esse podcast ou videocast que a gente está produzindo aqui? Gostei, Marco, gostei. Olha, é um momento ímpar, né? E a saúde, ela é complexa entender algumas siglas, né? A gente tem muitas siglas, a gente tem nomes de tratamentos, nomes de remédio. Eu também, além de ser aqui membro do fórum, como um trabalhador de uma organização social de saúde que atende também a PS, né? Tá na ponta, como a Paty falou, na atenção primária, também na secundária, na hospitalar, na urgência e emergência. Eu vejo o seguinte, esse ponto que a Patrícia falou, ele é fundamental, né? A construção de hospitais, de UPAs, elas dão voto, né? Porque é um prédio, uma edificação, ela chama atenção, mas algo que a gente tem que prestar atenção é em como as coisas se interconectam, né? A gente está falando aí de uma transversalidade que ela é fundamental para que o sistema funcione, para que o sistema funcione. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente, aos poucos, em cada pílula desse videocast, a gente vai conseguindo conectar esses pontos, né? Então, as pessoas que podem e devem ouvir, a gente está falando aqui de pessoas que trabalham em organizações sociais, como a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, inúmeras outras que existem por todo o país, né? Porque as OS elas estão fazendo parte do SUS, e aí é muito importante que todos entendam. Fazemos parte do SUS, a gente não está apartado, a gente não é um fornecedor, né? Então, isso é algo muito importante. Todas as pessoas que trabalham na gestão direta, né, são pessoas, a gente tem muita gente muito capacitada, mas as informações, as atualizações sobre as doenças, sobre os tratamentos, sobre a questão do linguagem importa, que é algo que a gente fala, né?
talvez fique aqui para um outro episódio, são todas coisas muito importantes que fazem parte da aprendizagem contínua. Então, é algo que para esses públicos é indispensável, mas também para deputados, para vereadores, para todos os parlamentares, para que ouçam, porque esse grupo ele reúne entidades como organizações sociais, como entidades de pacientes representadas pela Patrícia, de diabetes, enfim, a gente está juntando aqui um coletivo, né? E para criar política pública, essas vozes precisam ser ouvidas. Então, esses parlamentares também devem acompanhar. E por último, e não menos importante, pessoas que tenham as condições crônicas, até para começarem a entender, né, o que elas podem fazer para ter controle sobre a sua saúde, a jornada do paciente, né? Então, muita gente não entende essa coisa da cultura hospitalocêntrica. Então, muita gente não entende que ela pode ter um programa melhor em casa, o programa de visita dos agentes da saúde, tem uma pessoa acamada. Conhecimento é a chave. Então, eu acho que serve para todo mundo. E você, Paty, quem você gostaria de convidar para nos ouvir e nos assistir neste podcast Saúde Crônica em Foco? Eu espero que. Bom, o Ricardo já falou tudo, né, Ricardo? Então fica mais fácil para mim. Eu só vou fazer uma chamada para vocês. Tá numa linguagem. Esse podcast está numa linguagem super acessível, então super convidativa. Fiquem à vontade em ouvir a qualquer momento do seu dia a dia, que a gente vai trazer muito conhecimento para vocês. Eu concordo com vocês dois, né, Patrícia e Ricardo, e acho que um atrativo que a gente vai ter é realmente convidar grandes especialistas, né, nomes, né, como o Ricardo falou no início, alguns conhecidos, outros que podem não ser tão conhecidos, mas que têm muito a acrescentar e que a gente vai aprender muito, né, a cada edição aqui do nosso podcast Saúde Crônica em Foco e nos informar e poder agir, né, com base nisso tudo que a gente vai estar aprendendo nesses diferentes capítulos, né? Bom, Ricardo, Patrícia, vocês gostariam de compartilhar mais alguma informação com o nosso público? A gente pode deixar também aqui aberto o convite para vocês comentarem o que acharam, dizerem e, inclusive, recomendarem pessoas que a gente também pode conversar. Até mesmo você, se você é especialista de alguma área e tem algo interessante a dizer, manda uma mensagem para a gente. Estaremos aqui te esperando. Maravilha. E não deixe de visitar o nosso site, né, www.forumccnps.org e assinar a nossa newsletter mensal, que sempre também traz muitas informações e novidades dentro das condições crônicas não transmissíveis, tanto nacionais quanto internacionais. Então, para quem ainda não sabe, o Fórum CCNTs colabora com uma série de organizações internacionais, como a própria Organização Mundial da Saúde, NCD Alliance, SciApple, Federação Internacional de Saúde e muitas outras dessas organizações, né? E a gente acaba tanto colaborando, né, e levando a nossa experiência para fora, como trazendo também o que a gente entende que é de melhor aqui, que pode contribuir com a nossa saúde no país. E vamos então seguir e muito contentes por estrear esse novo podcast Saúde Crônica em Foco. Muito obrigado, um ótimo dia a todas e todos. Um abraço. Até mais. E